E olha, você já deve ter notado em várias cidades aqui do estado, do Brasil inteiro, né? Mas claro, aqui em Santa Catarina, algumas obras inacabadas ou até mesmo paralisadas, né? Que não estão tocando mais. São escolas, creches, hospitais, algumas rodovias também e outras tantas obras que, além aí de desembolsar um grande volume de dinheiro público, né? Acabam deixando também de atender a população, principalmente quando são escolas, creches, mas até mesmo as próprias rodovias. Eu vou conversar agora para a gente saber qual é o diagnóstico disso, né? O que leva essas obras ficarem inacabadas e também paralisadas. A gente está recebendo aqui o advogado Felipe Bozelli. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. Obrigado pela tua participação aqui mais uma vez no nosso Jornal do Continente. Muito obrigado. Bom, a gente tem entre essas obras aí, são creches, escolas, quer dizer, você fez um estudo disso também para tentar fazer um diagnóstico de por que razão essas obras ficam paralisadas, né? Isso em todo o Brasil acontece. Exatamente, exatamente. A gente já vem debatendo esse tema já há muitos anos no Brasil, é um tema recorrente, né? E recentemente o Tribunal de Contas da União ele fez um relatório nacional, ele avaliou 5 bancos de dados, os 5 maiores bancos de dados de obras que nós temos. Portanto, nós estamos falando das obras da Caixa Econômica Federal, do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, do DENIT, obras da FUNASA e do MEC. Né? Então, os 5 maiores sistemas que nós temos, ele avaliou todas essas obras, nós estamos falando em 38 mil obras, portanto, um grande universo de obras. Isso em todo o Brasil, Isso né? em todo o Deixa Brasil, claro. espalhado por todo o Brasil. E o que ele percebeu, que o Tribunal de Contas avalia nessas obras, é que, considerando como atrasadas ou inacabadas aquelas paradas há mais de 90 dias, Certo. nós temos 14 mil obras 14 neste mil. cenário no Brasil hoje. Não dá para saber mais ou menos quantas tem em Santa Catarina, esse levantamento ainda não existe? Não, o levantamento ele não é dividido por estado, mas ele faz um sombreamento, aquela estratégia de mapa de calor, Sim. né, espalhando o percentual de obras inacabadas em cada estado, e o que a gente percebe é que o problema ele é generalizado. Então dá para dizer que a média nacional corresponde também à média nos estados. A média de nacional obras corresponde inacabadas. à média do estado. Assim, há uma pequena variação, mas mínima. Claro. Agora, o que acontece? Por que essas obras chegam a esse estágio? Ou estão inacabadas ou paralisadas completamente? Esse é o grande X da questão. A meu ver, é fundamental que a gente identifique as causas que geram esse problema para a gente poder combater adequadamente o problema. Exato. Há um senso comum, pelo menos a meu ver, que leva à ideia de que o grande problema estaria no atraso ou no abandono por parte das empresas. Esse é o discurso mais corrente. Que muitos dizem, né? Que muitos foi dizem. a empresa que abandonou. Exatamente. Não é o que o gráfico mostra. O que o gráfico nos mostra é que o gráfico do Tribunal de Contas da União, ele é um gráfico feito por unidade de obra. Então, cada obra é considerando uma unidade uma obra. Esse gráfico, ele mostra que em torno de 50% das obras estão paralisadas por motivo técnico. Ou seja, certo. por algum problema ligado ao projeto, muito provavelmente. Né? Então, um projeto que não pode ser executado da forma como está, e aí está paralisado para alguma adequação de projeto. E 23% das obras estão paralisadas por abandono da empresa. Então, assim, o abandono da empresa ele é um motivo relevante, mas longe de ser o maior motivo. Longe de ser o maior motivo. O que me chama a atenção, Alexandre, é se nós fizermos essa mesma análise, transportando os dados do Tribunal de Contas da União, ao invés de olhar as obras por unidade, olhar em volume financeiro, ou seja, as maiores obras tendo um impacto maior na conta e as menores obras um impacto menor, obviamente. Se a gente fizer esse segundo gráfico, os dados eles se modificam bastante. E o que a gente vai ver é 50% das obras ou dos recursos estão paralisados por falta de dinheiro, por mais esquisito que isso possa parecer, os recursos estão parados por falta de recursos, e 20% das obras estão paralisadas por questão técnica. Nesse segundo gráfico, que me parece até o mais relevante, porque a gente está considerando as obras que o dinheiro que mais impacta, onde tem mais dinheiro. Né? Então, as obras menores elas são menos relevantes, as obras maiores são mais relevantes. Esse segundo gráfico ele mostra que só 4% do dinheiro que é investido está paralisado por questão do abandono das empresas. Então, quase 70% é praticamente de projeto. Problema de projeto. 70% poderíamos dizer isso, que 70% é projeto, porque se nós olharmos,
20% é motivo técnico, que é o projeto principalmente. Mas 50% é financeiro, que não deixa de ser projeto também, porque é falta de planejamento orçamentário do Estado. Então nós podemos falar que esse gráfico nos mostra que 70% dos investimentos em obras no país estão paralisados por deficiência de planejamento. Caramba! E é uma coisa que assim a gente já imaginava, mas agora existe um gráfico que mostra exatamente isso, essa realidade. Exatamente, né? Exatamente. Agora, é difícil a gente tentar mensurar isso e tentar enxergar como é que a gente pode resolver esse tipo de problema? Quer dizer, seria justamente atacando essa causa, fazendo projetos melhores, seria isso? Sem dúvida. Cuidando desses projetos. O que nós precisamos fazer? Aprimorar a qualidade dos nossos projetos. Hoje os nossos projetos são muito deficientes. Eles têm, por vezes, as deficiências mais elementares, né? mais básicas. Dá um exemplo que você já viu. Já vi casos, por exemplo, de projeto de edifício, onde numa das salas ou em algumas salas não tinha uma porta ou uma janela. Não brinca. Sim. O projeto ele criava uma sala lacrada. Já vi projetos absurdo, né? onde o projeto de uma escola não tinha rede elétrica, não tinha tomada da escola que a gente tinha projetado. Já vimos projetos aqui no estado, por exemplo, em que o projeto previa, ao executar uma obra, que abaixo do trecho que seria duplicado, nós teríamos areia. Quando começou a obra, tinha rocha e não areia. Então, um erro de sondagem, que na área da engenharia é o mais elementar de um projeto. Então, assim, a gente vê erros de projeto e nós não estamos falando do erro do detalhe, daquela questão muito excepcional ou de um evento climático que gera necessidade de projeto. São coisas realmente básicas, né? Coisas Tomada básicas dentro de um local, uma porta, uma janela, isso são coisas básicas. Exatamente. Agora, isso configura incompetência, por exemplo, na hora de... Claro, aí a gente aqui vai estar agora, né, fazendo tentando concluir e lendo, né, o que a gente está entendendo por esses dados. Mas é muita incompetência, então. São vários motivos. Nós temos uma parcela que sim, é incompetência, falta de treinamento, problema, mas não me parece ser a parcela mais relevante. Para mim, a parcela mais relevante nós não temos uma cultura de planejamento no Brasil. Então, nós temos a cultura do para ontem. É uma falta de conhecimento também, uma falta de... Falta de conhecimento e falta preparo, de cultura de se planejar. Então, assim, nós temos um Estado que mistura demais decisões políticas e decisões técnicas e que muitas vezes a decisão de quando um edital vai para a rua, ou seja, a decisão de quando é publicada uma licitação é uma decisão tomada pelo agente político. Sem o conhecimento técnico. Então, às vezes, o edital ele é publicado, a licitação vai para a rua com um projeto completamente deficitário, porque não se deu o tempo adequado para aquele projeto ser construído. E para que ele possa ser bem executado. E para que ele possa ser bem executado. A gente tem no Brasil a ideia de que o político ele quer colocar a obra para começar a fazer. E aí a gente mostrar que está fazendo. Para mostrar que está fazendo. Quando a gente está fazendo projeto, a gente não mostra que está fazendo. Então, quando as obras estão na rua, a gente vê que está fazendo. Por isso que atropela, né? Exatamente. E aí, na hora que eu vou mexer num projeto durante a execução da obra, é arrumar um avião durante o voo. Durante o voo, sem dúvida. Felipe, olha, muito obrigado pela tua participação. Aliás, eu acho que essa questão da falta de planejamento é algo que a gente vai ver também na questão financeira daqui a pouquinho. Sem dúvida. Porque as pessoas não se planejam, não tiveram, por exemplo, educação financeira e acabam não se preparando para o futuro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Obrigado mais uma vez, Felipe, muito advogado, aqui falando um pouquinho e esclarecendo que realmente esses projetos de obras, né, de hospitais, escolas, creches, etc., muito de problema está, então, na questão do projeto, né? Perfeito. Obrigado mesmo. Obrigado muito pela obrigado. participação mais uma vez aqui no nosso Jornal do Continente.